Hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre o capítulo 3 do livro de Jonas, né? O título desse capítulo diz assim: Jonas cumpre a sua missão. Enfim, depois de ser engolido, né, por uma baleia, passado por uma tempestade, ser lançado ao mar, Jonas decide obedecer à voz do Senhor. E o capítulo já começa assim: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai. E só até aí Deus já fala profundamente ao meu coração quantas vezes o Senhor faz isso conosco, né? Pela segunda vez ele falou a Jonas, mas pode ser que ele esteja falando com você pela terceira vez, pela quarta vez, pela 10ª vez, pela 100ª vez ou pela 1000ª vez. Deus esteja falando com você: levanta-te e vai. Vai para onde? Vai fazer o quê? Vai cumprir a missão ao qual eu te designei. Vai cumprir o propósito para o qual você foi nascido. Levanta-te como um servo do Senhor, como um soldado do meu exército, e vai realizar na sua vida a obra que eu designei para você. Ah, mas eu não sei por onde começar. Eu não sei o que fazer, e muitas vezes nós temos muitas desculpas. Olhamos para a nossa limitação: mas eu não sei falar, eu não sei, eu não estudei, eu não conheço a Bíblia, enfim. Eu tô passando por um problema, eu tô passando por uma luta, eu tô passando por uma dificuldade. Muitas vezes nós nos sentimos pouco qualificado para servir a Deus, até mesmo por causa dos erros que nós cometemos no nosso passado. Mas servir a Deus não é uma posição que nós ganhamos. Ninguém está qualificado para servir ao Senhor, mas ainda assim Ele nos pede e Ele conta conosco para que a gente se levante e vá cumprir a obra que Ele nos concedeu. Ele ainda está nos dando essa oportunidade. Jonas, ele deveria pregar para Nínive uma mensagem de condenação. Jonas deveria pregar uma mensagem de condenação para a cidade mais poderosa do mundo naquela época. Óbvio que é uma situação difícil, mas hoje Deus também às vezes nos dá tarefas difíceis, como ter que falar algo para alguém que vai afligir, que vai exortar aquela pessoa. Muitas vezes a gente está vendo coisas e a gente pode pensar assim: Senhor, só eu estou vendo isso? Será que ninguém está vendo isso? E de repente realmente só você está vendo, porque aquela missão é para você. Aquela palavra de exortação, de confronto, né? Às vezes para um amigo, para um parente, para um familiar, Deus deu para você falar. Então muitas vezes só você vai ver. E mesmo que não seja uma tarefa agradável, quando nós decidimos fazer o que Deus mandou e levar a palavra dele aos nossos semelhantes, nós não podemos deixar que as pressões externas ou o temor do nosso coração em cumprir o ID nos impeça de fazer aquilo que Deus está mandando. Olha o que aconteceu quando Jonas prega para Nínive. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum. Essa palavra chegou até o rei de Nínive, que se levantou do trono, tirou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre as cinzas, e fez uma proclamação que se divulgou em toda a Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelha provem coisa alguma. O próprio rei se levantou em favor da nação. E ele diz assim: clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos.
Ou seja, os habitantes de Nínive, apesar de todo o pecado, de todo o erro que eles vinham cometendo, eles estavam abertos à mensagem de Deus e imediatamente eles se arrependeram. Os habitantes de Nínive só precisavam de uma palavra, de uma oportunidade para que o coração deles fosse gerado arrependimento pelo seu mau caminho, né? Ele precisou apenas de ouvir, eles precisavam apenas ouvir a mensagem de Deus uma única vez. E Jonas foi o escolhido do Senhor para que em uma única vez ele levasse aquela palavra para aquela cidade, que imediatamente respondeu àquela oração com jejum, com arrependimento, com quebrantamento. E que coisa linda. Muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor, a gente pode achar o pecado deles é tão grande, eles estão tão submersos na lama do pecado, eles estão tão envolvidos com as suas práticas pecaminosas, com os seus erros, que a gente pode achar assim, meu Deus, nada do que eu fale vai alcançar essa pessoa, mas muitas vezes Deus está falando, ele só precisa de uma oportunidade. Essa pessoa só precisa de uma oportunidade, de uma palavra, para que no coração dela seja gerado arrependimento. Deus viu a obra daquela cidade, como se converteram do seu mau caminho, se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Ou seja, através da decisão de Jonas agora em obedecer, uma cidade foi perdoada. Deus, da mesma forma que concedeu perdão a Jonas pela fuga, concedeu perdão a Nínive. Ele respondeu com misericórdia e cancelou a ameaça de destruição sobre aquela cidade. O Senhor sempre está pronto a nos mostrar a sua compaixão, não só a nós, mas a qualquer pessoa que decide e esteja disposta a buscá-lo de todo o coração. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, por mais difícil que seja a missão que o Senhor tem colocado diante de nós, que nós possamos nos levantarmos como Jonas, Senhor, fortes, Senhor, corajosos também como Josué, Senhor, e dispostos, Senhor, a fazer aquilo que o Senhor tem nos pedido, tem nos colocado diante de nós, Pai. Que não haja em nós mais fuga, que não haja desobediência no nosso coração, por mais difícil que sejam as palavras que nós possamos ter que dizer às pessoas que o Senhor tem colocado na nossa vida, Pai, que o Senhor encontre em nós um coração, Pai, primeiramente obediente e decidido, Senhor, a fazer a Tua vontade, a cumprir o Teu ID e a ser participante do Teu propósito aqui nessa terra. Como aquela cidade só precisava de uma palavra, Senhor, muitas vezes as pessoas ao nosso redor só precisam de uma oportunidade para ouvir o Teu Evangelho, para ouvir a Tua palavra. Elas só precisam de uma pessoa que se disponha a ir lá e falar aquilo que o Senhor tem gerado no coração dos Teus filhos, Senhor, e que haja em nós nessa manhã uma unção dobrada de encorajamento, Senhor, em Ti, Deus, para que nós possamos cumprir o ID e ouvir mais uma vez o Senhor falando: levanta-te e vai, levanta-te e vai, levanta-te e vai. É a palavra que o Senhor tem para a nossa vida neste dia. Tome posse da posição que o Senhor colocou você. Assuma o ministério que Deus te deu. Assuma o cumprimento do propósito na sua vida. Tome posse, não fuja, não abra mão das responsabilidades que o Senhor colocou na sua vida. E eu tenho certeza que através de mim e através de você, muitas vidas serão alcançadas, para que a glória do Senhor seja manifesta no nosso meio. Pela misericórdia de Deus, muitos decretos de morte serão anulados quando a nossa boca se dispuser a abrir e pronunciar no nosso meio palavras de vida eterna, palavras que o próprio Espírito Santo gera no nosso coração. Que Deus te abençoe poderosamente neste dia, que você tome posse dessa palavra, tome posse do lugar que o Senhor tem te colocado, do ministério, da obra que Deus tem colocado diante de você. Levanta-te e vai e cumpra o propósito e o chamado do Senhor na tua vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.